Capítulo 5: A criatividade e suas origens. A ideia de criatividade. Espero que o leitor aceite essa referência geral à criatividade sem permitir que a palavra seja confundida com a criação bem-sucedida ou aclamada, compreendendo-a simplesmente como uma coloração das atitudes em relação à realidade externa. Mais do que qualquer outra coisa, é a apreciação criativa que faz o indivíduo sentir que vale a pena viver. Em contraste direto com essa forma de lidar com a realidade externa, está um relacionamento de submissão que reconhece o mundo e seus detalhes, mas apenas como algo a que se deve adequar ou que exige adaptação. A submissão traz ao indivíduo um sentimento de futilidade, associado à ideia de que nada importa e de que a vida não é digna de ser vivida. Cruelmente, muitos indivíduos experimentam apenas o suficiente da vida criativa para reconhecer que, na maior parte do tempo, vivem de maneira não criativa, como se estivessem presos na criatividade de outra pessoa ou de uma máquina. Em termos psiquiátricos, essa segunda forma de viver no mundo é reconhecida como doença. De uma maneira ou de outra, nossa teoria supõe a crença de que viver criativamente é um estado saudável e de que a submissão é uma base doentia para a vida. Não há dúvida de que a atitude geral de nossa sociedade e o ambiente filosófico de nosso momento histórico contribuem para esse ponto de vista, assim como para o ponto de vista presente nesse livro, e no qual acreditamos. Em outro momento ou lugar, talvez tivéssemos outra visão. Viver de maneira criativa ou de maneira não criativa são alternativas que podem ser nitidamente contrastadas. Minha teoria seria muito mais simples do que é se pudéssemos encontrar qualquer um desses extremos em um caso ou em uma situação. Porém, esse problema é obscurecido porque o grau de objetividade com o qual contamos para falar da realidade exterior de cada indivíduo é variável. Até certo ponto, a objetividade é um termo relativo, já que tudo aquilo que é objetivamente percebido é, sob certos aspectos, subjetivamente concebido. Embora esse seja justamente o objeto de investigação desse livro, é preciso destacar que para muitos indivíduos a realidade externa continua a ser, até certo ponto, um fenômeno subjetivo. Em casos extremos, o indivíduo alucina, seja em momentos específicos, seja de maneira generalizada. Existem inúmeras expressões para designar esse estado: pirado, não inteiramente presente, sem os pés na terra, sentindo-se irreal. E do ponto de vista psiquiátrico, nos referimos a esses indivíduos como esquizoides. Sabemos que tais pessoas podem ter apreço em suas comunidades e também podem ser felizes, mas notamos que há certas desvantagens para elas, e especialmente para quem vive com elas. A visão subjetiva de mundo dessas pessoas pode levá-las à ilusão, ou pode levá-las a aceitar sistemas delirantes em determinadas áreas, embora sejam centradas em outras. Além disso, muitas vezes esses indivíduos têm uma estrutura pouco firme em relação à parceria psicossomática, de modo que lhes falta coordenação. Com frequência, uma deficiência física, como um problema de visão ou de audição, tem um papel importante nesse estado, criando um panorama confuso em que não é possível distinguir com clareza entre um estado alucinatório e uma deficiência baseada em uma anormalidade de ordem física. Em casos extremos, a pessoa descrita seria um paciente de hospital psiquiátrico, em caráter temporário ou permanente, e seria considerada esquizofrênica. Para nós, é importante que clinicamente não encontremos uma linha definida entre estado saudável e esquizoide, ou mesmo entre saúde e esquizofrenia plena. Embora sejamos capazes de reconhecer o fator hereditário da esquizofrenia e estejamos dispostos a enxergar as contribuições feitas em casos específicos pelas deficiências físicas, duvidamos de qualquer teoria da esquizofrenia que não dissocie o sujeito dos problemas da vida comum e do desenvolvimento individual em determinados ambientes. Entendemos que o meio possui importância vital, sobretudo no início da vida do indivíduo, e por essa razão dedicamos especial atenção ao estudo de ambientes propícios ao desenvolvimento humano, na medida em que a dependência tem significado. As pessoas podem levar uma vida satisfatória
e realizar trabalhos de valor excepcional, ainda que sejam esquizoides ou esquizofrênicas. Essas pessoas podem ser doentes do ponto de vista psiquiátrico, devido a um senso de realidade frágil. Para encontrar o equilíbrio, é preciso dizer que existem outras pessoas tão firmemente ancoradas na realidade objetivamente percebida que se tornam doentes no sentido oposto, uma vez que perdem o contato com o mundo subjetivo e com formas criativas de abordar os fatos. Até certo ponto, é mais fácil encarar esses temas quando nos lembramos de que as alucinações são fenômenos oníricos, que passam a ocupar a vida de vigília e que elas não são doentias por si sós, assim como os fenômenos correspondentes dos eventos do dia e das memórias de acontecimentos reais que rompem a barreira do sono e fazem parte da formação onírica. Na verdade, se olharmos para a maneira como descrevemos pessoas esquizoides, descobriremos que utilizamos os mesmos termos com os quais descrevemos bebês e crianças pequenas, e é aí que esperamos de antemão encontrar os fenômenos que caracterizam nossos pacientes esquizoides e esquizofrênicos. Os problemas destacados nesse capítulo são examinados ao longo do livro a partir de seu ponto de origem, localizado nos estágios iniciais do crescimento e do desenvolvimento individual. Na realidade, dedico-me ao estudo do momento exato em que o bebê é esquizoide, ainda que o termo não se aplique a ele devido à sua imaturidade, a seu estado especial em relação ao desenvolvimento da personalidade e ao papel do ambiente. Pessoas esquizoides são tão insatisfeitas consigo mesmas quanto pessoas extrovertidas que não conseguem entrar em contato com seu sonho. Esses dois grupos de pessoas vêm até nós em busca de psicoterapia, porque no primeiro caso não querem passar a vida toda irrevogavelmente desconectadas dos fatos da vida, ou no segundo, porque se sentem alheias ao sonho. Têm a sensação de que alguma coisa está errada e de que há uma dissociação em suas personalidades, de modo que procuram ajuda para alcançar um status de unidade, ou um estado de integração no espaço-tempo no qual há um self que contém a totalidade das coisas, em vez de elementos dissociados que existem em compartimentos ou que estão espalhados de maneira desordenada. Para avaliar a teoria usada pelos analistas em seu trabalho, com o objetivo de ver até que ponto a criatividade tem um lugar, é preciso separar, como disse anteriormente, a noção de criação da de obra de arte. É verdade que uma criação pode ser uma pintura, uma casa, um jardim, uma roupa ou um penteado, uma sinfonia ou uma escultura. Tudo, até uma refeição preparada em casa. Talvez fosse melhor dizer que essas coisas são criações. A criatividade sobre a qual me debruço é universal e faz parte de estar vivo. Pode-se dizer que ela pertence à vida de alguns animais, assim como faz parte da vida dos seres humanos, embora seja um traço aparentemente menos relevante entre os animais e os seres humanos com baixa capacidade intelectual, se comparados a seres humanos com capacidade intelectual próxima da média, média ou alta. A criatividade que estamos estudando pertence ao modo como o indivíduo aborda a realidade externa, presumindo uma capacidade intelectual razoável e uma inteligência suficiente para permitir que o indivíduo se torne uma pessoa que vive e faz parte da vida da comunidade. Tudo o que acontece é criativo, a menos que o indivíduo esteja doente ou seja prejudicado por fatores ambientais que reprimem seus processos criativos. Em relação à segunda dessas alternativas, é provavelmente incorreto pensar na criatividade como algo que possa ser definitivamente destruído. Porém, quando lemos a respeito de indivíduos dominados em casa ou que passaram a vida em campos de concentração ou sob constante perseguição de regimes políticos cruéis, nota-se que poucas vítimas continuam a ser criativas. Naturalmente, são essas as que mais sofrem. À primeira vista, pode parecer que todos os demais que existem, não que vivem, nessas comunidades patológicas abandonaram de tal modo a esperança que já não sofrem mais, perderam as características que os tornam humanos e deixaram, assim, de ver o mundo criativamente. Essas circunstâncias apontam para o lado negativo da civilização. Trata-se da destruição da criatividade nos indivíduos em decorrência de fatores ambientais que entram em ação em momentos posteriores do crescimento pessoal.
Buscamos aqui encontrar uma maneira de estudar a perda, por parte dos indivíduos, da entrada criativa na vida ou da abordagem criativa inicial dos fenômenos externos. Estou interessado na etiologia. No caso extremo, existe um fracasso ab initio no estabelecimento da capacidade pessoal para a vida criativa. Conforme indiquei antes, é preciso aceitar a possibilidade de que não haja uma destruição completa da capacidade individual de viver criativamente, e que, mesmo nos casos mais extremos de submissão e de estabelecimento de uma personalidade falsa, existe, oculta em algum lugar, uma vida secreta que é satisfatória, uma vez que é criativa ou original para aquele ser humano específico. Entretanto, é insatisfatória na medida em que está oculta e não pode ser enriquecida por meio de experiências de vida. Digamos que, no caso mais grave, tudo o que é real, tudo o que é relevante, tudo o que é pessoal, original e criativo foi ocultado e não dá sinais de sua existência. Nesse caso extremo, o indivíduo não se importa se está vivo ou morto. O suicídio tem pouca importância quando esse estado de coisas está profundamente arraigado no indivíduo, que com frequência não está ciente de como sua vida poderia ter sido, nem do que perdeu ou está perdendo. O impulso criativo pode, portanto, ser visto como uma coisa em si mesma, como algo necessário para que um artista produza uma obra de arte, mas que também está presente quando qualquer pessoa, bebê, criança, adolescente, adulto ou idoso, observa algo de maneira saudável ou realiza algo deliberadamente, seja fazendo uma sujeirada com as próprias fezes, seja prolongando o choro ao apreciar o som da música. Esse impulso está presente tanto no passo a passo da vida de uma criança pouco desenvolvida que se deleita com sua própria respiração, como no momento em que um arquiteto descobre subitamente o que deseja construir e pensa no material que pode ser usado para que seu impulso criativo ganhe forma e o mundo possa observá-lo. Em muitas ocasiões em que a psicanálise tentou abordar o problema da criatividade, em grande medida ela perdeu de vista o tema principal. Analistas que se dedicaram a esse problema talvez tenham avaliado personalidades que se destacaram nas artes criativas e tentaram fazer observações secundárias ou terciárias, ignorando tudo o que se pode chamar de primário. É possível olhar para Leonardo da Vinci e fazer comentários muito importantes e interessantes sobre o relacionamento entre sua obra e determinados eventos que ocorreram durante sua infância. É possível fazer muita coisa ao vincular os temas de sua obra e sua tendência homossexual. Entretanto, essas e outras circunstâncias comumente presentes nos estudos de grandes homens e mulheres se desviam do tema que está no centro da ideia de criatividade. É inevitável que estudos de grandes personagens irritem artistas e pessoas criativas em geral, pois muitas vezes dão a impressão de estar chegando a algum lugar, como se fossem capazes de explicar por que tal homem foi tão importante e tal mulher conquistou tantas coisas. Mas a direção da pergunta está errada. O tema central ficou de lado, o próprio impulso criativo. A criação forma uma barreira entre o observador e a criatividade do artista. Claro, ninguém seria capaz de explicar o impulso criativo, e é pouco provável que alguém queira fazê-lo. No entanto, é possível estabelecer uma conexão muito útil entre a vida criativa e a própria vida, assim como é possível estudar como a vida criativa pode ser perdida e por que o sentimento individual de que a vida é real e significativa pode desaparecer. Podemos supor que, antes de dado momento histórico, digamos 1000 anos atrás, apenas pouquíssimas pessoas viviam criativamente. Para explicar isso, devemos concluir que, antes de determinado momento, apenas em caráter muito excepcional, homens e mulheres alcançavam o status de unidade no desenvolvimento pessoal. Antes desse momento, milhões de seres humanos ao redor do planeta jamais encontraram ou perderam logo no fim da infância o sentimento de serem indivíduos. Esse tema foi parcialmente desenvolvido por Freud em Moisés e o Monoteísmo, e é comentado em uma nota de rodapé que considero um detalhe muito importante na obra freudiana. Brassett o chama de o primeiro indivíduo da história da humanidade. Não somos capazes de nos identificar facilmente com homens e mulheres do passado que se identificavam de maneira tão profunda com a comunidade,
com a natureza e com fenômenos não explicados, como o nascer e pôr do sol, raios e terremotos. Muita ciência foi necessária antes que homens e mulheres pudessem se tornar unidades integradas em termos de tempo e de espaço, capazes de viver criativamente e existir como indivíduos. O monoteísmo surge no momento em que o funcionamento mental humano atinge esse estágio de desenvolvimento. Outra contribuição para o tema da criatividade veio de Melanie Klein. Resulta do seu reconhecimento dos impulsos agressivos e da fantasia destrutiva desde os estágios iniciais da vida do bebê. Klein desenvolve a ideia da destrutividade do bebê, atribuindo a ela uma ênfase apropriada, ao mesmo tempo que dá um destaque novo e fundamental à noção de fusão de impulsos eróticos e destrutivos como sinal de saúde. As afirmações de Klein incluem os conceitos de reparação e de restituição. Contudo, em minha opinião, sua importante obra não chega até o tema da criatividade propriamente dita, e assim pode ter facilmente o efeito de tornar obscuro o ponto principal. No entanto, precisamos recorrer à obra dela para compreender a centralidade do sentimento de culpa. Por trás dessa noção está o conceito freudiano básico da ambivalência como aspecto da maturidade individual. A saúde pode ser analisada em termos de fusão, impulsos eróticos e destrutivos, e isso torna mais urgente do que nunca o estudo da origem da agressão e da fantasia destrutiva. Durante muitos anos, a metapsicologia psicanalítica pareceu explicar a agressão com base na raiva. Sugeria a ideia de que tanto Freud como Klein se desviaram de um obstáculo nesse ponto e refugiaram-se na hereditariedade. O conceito de instinto de morte poderia ser descrito como uma reafirmação do princípio do pecado original. Tentei demonstrar que, dessa maneira, Freud e Klein evitaram a plena implicação da dependência e, portanto, do fator ambiental. Se dependência realmente significa isso, então a história individual do bebê não pode levar em conta apenas o bebê. Ela também deve ser explicada em termos da provisão ambiental que atende às necessidades de dependência ou falha em atendê-las. Espera-se que os psicanalistas sejam capazes de usar a teoria dos fenômenos transicionais para descrever como o oferecimento de um ambiente suficientemente bom nos estágios mais primitivos dá ao indivíduo a capacidade de lidar com o imenso choque causado pela perda da onipotência. Aquilo que chamei de objeto subjetivo passa a se relacionar de modo gradual com objetos percebidos objetivamente, embora isso aconteça apenas quando um ambiente suficientemente bom ou um ambiente médio esperado permite que o bebê fique louco da maneira própria aos bebês. Essa loucura só se torna loucura de fato quando aparece em um estágio posterior da vida. Na primeira infância, trata-se do mesmo tema a que me referi quando falei sobre a necessidade de aceitar o paradoxo do bebê, que cria um objeto que não poderia ser criado se já não estivesse lá de antemão. Revelamos que os indivíduos podem viver criativamente e sentir que vale a pena viver a vida, ou então que são incapazes de viver criativamente e têm dúvidas sobre o valor da vida. A variabilidade dos seres humanos está diretamente relacionada à quantidade e à qualidade dos ambientes oferecidos logo no início ou nas primeiras fases da experiência de vida de cada bebê. Ainda que os analistas façam um enorme esforço para descrever a psicologia do indivíduo e os processos dinâmicos do desenvolvimento e da organização defensiva, bem como para incluir o impulso e as pressões instintuais, drive, nos termos do indivíduo, nesse ponto em que a criatividade passa ou não a existir ou, alternativamente, é perdida, os teóricos devem levar em conta o ambiente, pois nenhuma afirmação sobre o indivíduo como ser isolado seria capaz de alcançar o problema central da fonte da criatividade. A essa altura, é importante destacar uma complicação especial oriunda do fato de que, embora homens e mulheres tenham muito em comum, eles também são distintos. Obviamente, a criatividade é um dos denominadores comuns, algo que ambos partilham, assim como compartilham a angústia pela perda ou falta da vida criativa. A seguir, proponho o exame do tema a partir de outro ângulo. Elementos masculinos e femininos cindidos presentes em homens e mulheres.
Não há nada de novo, dentro ou fora da psicanálise, na ideia de que homens e mulheres têm uma predisposição para a bissexualidade. Tentarei usar aqui o que aprendi sobre bissexualidade com análises que caminham passo a passo em determinada direção e se concentram em um detalhe específico. Não farei tentativas de traçar os passos que levaram até esse tipo de material. Pode-se dizer que, de modo geral, boa parte do trabalho precisou ser feita antes que tal material se tornasse relevante e ganhasse prioridade. É difícil ver como todo esse material preliminar poderia ser evitado. A lentidão do processo analítico é a manifestação de uma defesa que o analista deve respeitar, assim como respeitamos todas as defesas. Embora aprenda o tempo todo com o paciente, o analista deve conhecer, em teoria, os temas que dizem respeito às características mais profundas ou centrais da personalidade, pois, do contrário, será incapaz de reconhecer e responder às novas demandas sobre sua capacidade técnica e de compreensão, quando finalmente o paciente trouxer temas muito soterrados para o conteúdo da transferência, de modo a permitir uma interpretação mutativa. Por meio da interpretação, o analista mostra quanto ou quão pouco consegue depreender da comunicação do paciente. Como base para a ideia que desejo transmitir nesse capítulo, sugiro que a criatividade seja um dos denominadores comuns entre homens e mulheres. Em outra linguagem, entretanto, digo que a criatividade é uma prerrogativa da mulher, e em outra linguagem ainda é uma característica masculina. A última das três formulações é a que desperta meu interesse no que vemos a seguir. Dados clínicos. Proponho começar com um exemplo clínico que diz respeito ao tratamento de um homem de meia idade, casado, com família e bem-sucedido em uma profissão liberal. A análise ocorreu conforme as linhas clássicas. O homem fazia análise havia muito tempo e eu não era nem de longe seu primeiro psicoterapeuta. Boa parte do trabalho fora feita por ele e por cada um dos terapeutas e analistas, resultando em muitas mudanças em sua personalidade. Entretanto, o paciente acreditava que existia algo que o impedia de parar com a análise. Ele sabia que vinha em busca do que ainda não alcançara, e que se abandonasse o tratamento, o sacrifício seria grande demais. Nessa fase da análise, chegamos a um ponto que é novo para mim e que está relacionado com a maneira como lidei com o elemento não masculino de sua personalidade. Quando me dei algum tempo para pensar sobre o que acontecera, fiquei perplexo. Não estava diante de um novo conceito teórico nem de um novo princípio técnico. Na verdade, meu paciente e eu já havíamos debatido sobre isso anteriormente. Ainda assim, deparamos com algo novo, tanto em minha atitude como em sua capacidade de usar meu trabalho interpretativo. Decidi me entregar ao que isso poderia significar em mim, e o resultado pode ser visto nesse texto que ora apresento. Dissociação. A primeira coisa que percebi foi que, até então, nunca havia aceitado plenamente a dissociação completa entre homem, ou a mulher, e o aspecto de personalidade que tem o sexo oposto. No caso desse paciente, a dissociação era quase completa. Assim, encontrei-me naquele momento diante de uma nova função para uma velha ferramenta e me perguntei como isso poderia afetar o trabalho que realizava com meus pacientes, fossem homens, mulheres, meninos ou meninas. Decidi então estudar esse tipo de dissociação, deixando de lado todos os outros tipos de cisão, ainda que sem esquecê-los. Elementos masculinos e femininos entre homens e mulheres. Havia, nesse caso, uma dissociação que estava a ponto de se desfazer. A defesa dissociativa dava espaço para a aceitação da bissexualidade como uma qualidade da unidade, ou do self total. Percebi que estava lidando com o que poderia ser chamado de elemento feminino puro. Primeiro, fiquei surpreso por só conseguir perceber isso ao lidar com o material apresentado por um paciente masculino. Esse caso exige uma análise clínica mais aprofundada. Parte do alívio que se seguiu à nossa chegada ao novo patamar de trabalho conjunto teve origem no fato de que agora éramos capazes de explicar por que minhas interpretações nunca foram mutativas, embora fossem bem fundamentadas quanto ao uso de objetos, a satisfação erótico-anal na transferência, as ideias sádico-orais a respeito do interesse do paciente pelo analista, fosse como objeto parcial, fosse como pessoa com seio ou pênis. As interpretações eram aceitas, mas e daí?
Agora que esse novo patamar for alcançado, o paciente sentia que tinha um relacionamento comigo, e esse sentimento era extremamente vívido, pois tinha a ver com identidade. O elemento feminino cindido puro encontrou uma união primária comigo, como analista, e isso permitiu que o homem sentisse que começava a viver. Fui influenciado por esse detalhe, como poderemos ver no modo como apliquei na teoria o que encontrei nesse caso. Adendo à parte clínica. É recompensador revisar o material clínico atual, levando em conta esse exemplo de dissociação, o elemento feminino cindido em um paciente masculino. O assunto pode se tornar rapidamente vasto e complexo, de modo que algumas observações devem ser feitas com atenção especial. A. O analista pode descobrir, para sua própria surpresa, que está lidando com a parte cindida e tentando analisá-la, ao passo que a pessoa principal, em funcionamento, aparece apenas em sua forma projetada. É como tratar uma criança e descobrir que o paciente, na verdade, é um dos genitores por procuração. Todas as variações possíveis desse tema podem aparecer no caminho do analista. B. O elemento do outro sexo pode estar completamente cindido, de modo que um homem pode ser incapaz de se conectar com essa parte cindida, por exemplo. Isso se aplica especialmente quando a personalidade é, de maneira geral, saudável e integrada. Quando a personalidade em funcionamento já está organizada em múltiplas cisões, há menos destaque para o sou saudável e, portanto, menos resistência à ideia de sou menina, no caso de homem, ou sou menino, no caso de mulher. D. Do ponto de vista clínico, é possível encontrar uma dissociação quase completa do outro sexo, organizada em relação a fatores externos em um estágio bastante primitivo e misturada com dissociações posteriores, organizadas como defesa e mais ou menos baseadas em identificações cruzadas. A realidade dessa defesa organizada mais tarde pode entrar em conflito com o paciente que revive em análise a cisão reativa inicial. Temos aqui um axioma: o paciente sempre vai se prender à exploração plena de fatores pessoais e internos, que lhe dão uma sensação de controle onipotente, em vez de dar vazão à ideia de uma reação grosseira a algum fator ambiental, seja ele fruto de distorção ou de fracasso. A influência ambiental, que pode ser ruim ou mesmo boa, surge em nosso trabalho como uma ideia traumática e intolerável, já que não opera no contexto da onipotência do paciente. Podemos comparar isso à pessoa melancólica que afirma ser responsável por todas as coisas ruins. D. A parte cindida do outro sexo na personalidade costuma manter sempre a mesma idade ou crescer devagar. Em comparação, as figuras verdadeiramente imaginativas da realidade psíquica interior do indivíduo amadurecem, se interrelacionam, envelhecem e morrem. Por exemplo, um homem que depende de meninas jovens para manter vivo seu self feminino cindido pode se tornar, gradativamente, capaz de utilizar moças em idade de se casar para esse fim específico. Porém, caso esse homem chegue aos 90 anos de idade, é pouco provável que as mulheres utilizadas com essa finalidade cheguem à casa dos 30 anos. Ainda assim, no paciente masculino, a menina, que esconde o elemento feminino puro surgido no estágio primitivo do desenvolvimento, pode apresentar características femininas, ter orgulho dos seios, experimentar inveja do pênis, engravidar, não possuir genitália externa masculina ou até possuir equipamento sexual feminino e desfrutar de experiências sexuais femininas. E uma questão importante é a avaliação de tudo isso em termos de saúde psiquiátrica. O homem que inicia meninas na vida sexual pode se identificar mais com a menina do que consigo mesmo. Isso dá a ele a capacidade de fazer de tudo para despertar a sexualidade da menina e para satisfazê-la. O preço que ele paga por isso é que desfruta de pouca satisfação masculina, além da necessidade constante de buscar uma menina nova, o que representa o oposto da constância de objeto. No extremo oposto está a doença da impotência. Entre os dois reside ampla gama de potências relativas, misturadas a inúmeros tipos e graus de dependência. O que é considerado normal depende das expectativas de cada grupo social e do momento histórico. Portanto, não seria possível dizer que, no extremo patriarcal da sociedade, todo sexo é estupro, e no extremo matriarcal,
O homem com elemento feminino cindido, que deve satisfazer muitas mulheres, é disputado, ainda que para isso ele seja aniquilado? Entre os dois extremos estão a bissexualidade e a expectativa de uma experiência sexual de qualidade limitada. Isso se relaciona à ideia de que a saúde social é ligeiramente depressiva, exceto nos feriados. É interessante notar que a existência desse elemento feminino cindido impede a prática homossexual. No caso do meu paciente, ele sempre se desvencilhou de avanços homossexuais no último instante, porque, conforme veio a compreender e a me contar, pôr a homossexualidade em prática afirmaria uma masculinidade da qual, do ponto de vista do self feminino separado, ele nunca quis se assegurar. Na normalidade, em que a bissexualidade é um fato, ideias homossexuais não entram em conflito dessa maneira, em grande parte porque o fator anal, que representa um tema secundário, não se sobrepõe à felação, pois, na fantasia de uma união de felação, o sexo biológico deixa de ser relevante. F. Aparentemente, na evolução da mitologia grega, os primeiros homossexuais eram homens que imitavam mulheres com o objetivo de desenvolver o relacionamento mais próximo possível com a deusa suprema. Isso aconteceu em uma era matriarcal, a partir da qual surgiu um sistema divino patriarcal com Zeus no comando. Zeus, símbolo do sistema patriarcal, iniciou a ideia do menino que é amado sexualmente por um homem adulto, e a partir disso, as mulheres foram relegadas a um status inferior. Se essa afirmação sobre a história do desenvolvimento das ideias estiver correta, estaremos diante do elo necessário para conectar minhas observações clínicas sobre o elemento feminino cindido no caso de pacientes masculinos à teoria da relação de objeto. O elemento masculino cindido em pacientes femininas tem igual importância em nossa obra, mas tudo o que tenho a dizer sobre relação de objeto pode ser definido com apenas um dos dois exemplos possíveis de dissociação. Resumo das observações preliminares. Em nossa teoria, é necessário permitir o surgimento tanto do elemento feminino como do masculino, seja em meninos e homens adultos, seja em meninas e mulheres adultas. Esses elementos podem estar profundamente dissociados um do outro. Essa ideia exige de nós um estudo dos efeitos clínicos desse tipo de dissociação, assim como uma análise dos próprios elementos masculino e feminino destilados. Fiz algumas observações sobre os efeitos clínicos. Agora desejo analisar o que chamo de elementos masculino e feminino destilados, não pessoas masculinas ou femininas. Elementos masculinos puros e femininos puros. Especulação sobre a diferença entre os tipos de relação de objeto. Façamos a comparação e o contraste dos elementos masculino e feminino não mesclados no contexto da relação de objeto. Gostaria de dizer que o elemento que estou chamando de masculino transita entre um relacionamento ativo ou passivo, ambos respaldados pelo instinto. Ao desenvolver essa ideia, falamos sobre o impulso instintivo na relação do bebê com o seio e com a alimentação, e subsequentemente com todas as experiências que envolvem as zonas erógenas, assim como impulsos e satisfações secundários. Sugiro que, em contraste, o elemento feminino puro se relaciona ao seio ou à mãe, no sentido de que o bebê se torna o seio ou a mãe, ou que o objeto é o sujeito. Não vejo nenhum impulso instintivo nisso. Também é preciso recordar o uso da palavra instinto, que vem da etologia. Entretanto, duvido muito que o imprinting tenha algum efeito sobre o recém-nascido humano. Aproveito para dizer que acredito que o tema do imprinting, como um todo, é irrelevante para o estudo da relação de objeto inicial entre bebês humanos. Certamente não tem nenhuma relação com o trauma da separação aos 2 anos de idade, o momento exato em que a relação de objeto adquire enorme importância. O termo objeto subjetivo foi utilizado para descrever o primeiro objeto, o objeto que ainda não foi repudiado como um fenômeno não eu. Há uma aplicação prática da ideia de objeto subjetivo nessa relação entre o elemento feminino puro e o seio, e essa experiência abre o caminho para o sujeito objetivo, ou seja, a ideia de um self e o sentimento do real que surge do sentimento de possuir uma identidade. Por mais complexa que a psicologia do sentimento de self e o estabelecimento da identidade possa se tornar à medida que o bebê cresce, o sentimento de self emerge apenas com base nesse relacionamento do sentimento de ser.
O sentimento de ser é anterior à ideia de estar em união com, já que ainda não existe nada além da identidade. Duas pessoas distintas podem se sentir uma, mas nesse espaço que estou analisando, o bebê e o objeto são um. É possível que o termo identificação primária tenha sido usado exatamente para isso que descrevo. Estou tentando mostrar quão vitalmente importante é a primeira experiência para dar início a todas as subsequentes experiências de identificação. Tanto a identificação projetiva como a introjetiva têm origem nesse lugar em que cada um é o mesmo que o outro. Durante o crescimento do bebê humano, à medida que o ego começa a se organizar, isso que chamo de relação de objeto do elemento feminino puro estabelece a experiência que talvez seja a mais simples de todas, a experiência de ser. Aqui é possível encontrar uma verdadeira continuidade de gerações, já que é isso que se transmite de uma geração para outra, por meio do elemento feminino em homens e mulheres e em meninos e meninas. Creio que isso já tenha sido dito anteriormente, mas sempre no que diz respeito a mulheres e meninas, o que traz confusão ao tema. Trata-se do elemento feminino tanto em homens quanto em mulheres. Por outro lado, a relação de objeto do elemento masculino com o objeto pressupõe a separação. Logo que a organização do ego se torna possível, o bebê atribui ao objeto a qualidade de ser não eu ou separado, e experiencia as satisfações do id, que incluem a raiva relativa à frustração. A satisfação instintual acentua a separação entre objeto e bebê, levando à identificação do objeto. Assim, do lado do elemento masculino, a identificação precisa estar baseada em complexos mecanismos mentais que precisam de tempo para aparecer, se desenvolver e se estabelecer como parte dos novos equipamentos do bebê. Já no que diz respeito ao elemento feminino, a identidade exige tão pouca estrutura mental que nessa idade primária é uma característica que pode estar presente desde o início, permitindo o estabelecimento do ser simples, digamos, desde o dia do nascimento, ou um pouco antes ou um pouco depois, ou assim que a mente estiver livre de deficiências do seu funcionamento devido à imaturidade ou a dados cerebrais associados ao parto. Psicanálise talvez tenha dado atenção especial ao elemento masculino, ou ao aspecto das pressões instintuais, drive, na relação de objeto, embora tenha negligenciado a identidade do sujeito-objeto para a qual chamo atenção aqui, e que está na base da capacidade de ser. O elemento masculino faz, ao passo que o elemento feminino é, em homens e em mulheres. Nesse ponto entram os homens da mitologia grega que tentaram ser em união com a deusa suprema. Essa também é uma forma de indicar a profunda inveja que o homem sente da mulher, cujo elemento feminino os homens consideram garantido, às vezes erradamente. Ao que parece, essa frustração pertence à busca por satisfação. A experiência de ser se relaciona a outra coisa, não à frustração, mas à mutilação. Gostaria de estudar isso em mais detalhes. Identidade, a criança e o seio. Não é possível definir o que chamo aqui de relação do elemento feminino com o seio sem o conceito de mãe suficientemente boa e insuficientemente boa. Essa observação é ainda mais verdadeira nessa área do que na comparável área coberta pelos termos fenômenos transicionais e objetos transicionais. O objeto transicional representa a capacidade da mãe de apresentar o mundo de tal modo que o bebê não precisa saber, em um primeiro momento, que o objeto não foi criado por ele. Em nosso contexto imediato, podemos atribuir relevância total ao conceito de adaptação, seja com a mãe dando ao bebê a oportunidade de sentir que o seio é ele, seja deixando de fazê-lo. O seio, nesse caso, é um símbolo não do fazer, mas do ser. Ser uma transmissora suficientemente boa do elemento feminino é um tema que deve levar em conta detalhes muito sutis do manejo, e em relação a esses assuntos, devemos recorrer às obras de Margaret Mead e Erik Erikson, que foram capazes de descrever os caminhos pelos quais os cuidados maternos em diversos tipos de cultura determinam desde a primeira infância os padrões de defesa do indivíduo, além de servirem de modelo para a sublimação posterior. Trata-se de tópicos muito sutis que estudaremos sobre essa mãe e esse bebê. A natureza do fator ambiental.
Volto agora a refletir sobre o estágio primário em que o padrão é estabelecido por meio das maneiras sutis como a mãe maneja seu bebê. Analisarei em detalhe esse exemplo muito especial do fator ambiental. Ou a mãe tem um seio, que é, permitindo que o bebê também seja, quando ele e a mãe ainda não foram separados na mente rudimentar dele, ou a mãe é incapaz de fazer essa contribuição, obrigando o bebê a desenvolver sem a capacidade, ou com uma capacidade limitada de ser. Do ponto de vista clínico, deve-se levar em conta o caso do bebê que precisa lidar com uma identidade com um seio que é ativo, que é o seio do elemento masculino, mas que não é satisfatório para a identidade inicial que necessita de um seio que é, e não um seio que faz. Em vez de ser como, esse bebê tem que fazer como, ou ser feito como, o que do nosso ponto de vista é a mesma coisa. A mãe que consegue fazer essa coisa muito sutil a qual estou me referindo não produz uma criança cujo self feminino puro tenha inveja do seio, já que para essa criança o seio é o self e o self é o seio. Inveja é um termo que pode ser aplicado à experiência de um fracasso atormentador do seio como algo que é. Os elementos masculinos e femininos contrastados. Essas considerações me envolveram em uma afirmação curiosa acerca dos aspectos masculinos puro e feminino puro do bebê, menino ou menina. Cheguei a um ponto em que posso afirmar que a relação de objeto, em termos desse elemento feminino puro, não tem nenhuma relação com o impulso ou instinto. A relação de objeto, apoiada pelo impulso instintivo, pertence ao elemento masculino na personalidade não contaminada por elemento feminino. Essa linha argumentativa me coloca em grande dificuldade, mas tenho a impressão de que, na definição dos estágios iniciais do desenvolvimento emocional do indivíduo, é necessário separar, não meninos e meninas, mas o elemento masculino não contaminado do elemento feminino não contaminado. A definição clássica de descoberta, de uso do objeto, de erotismo oral, de sadismo oral, dos estágios orais, etc., tem origem na consideração da vida do elemento masculino puro. Estudos sobre a identificação com base na introjeção ou na incorporação tratam da experiência de elementos masculinos e femininos que já se misturaram. O estudo do elemento feminino puro nos leva a outro lugar. O estudo do elemento feminino puro destilado não contaminado nos leva ao ser, formando a única base para a autodescoberta e para um sentimento de existência, e a seguir para a capacidade de desenvolver um interior, de tornar-se um continente, de ter a capacidade de usar os mecanismos de projeção e de introjeção e de se relacionar com o mundo em termos de introjeção e de projeção. Correndo o risco de ser repetitivo, desejo reafirmar: quando o elemento feminino do bebê, menino ou menina, ou do paciente descobre o seio, o self foi encontrado. Se perguntarmos o que o bebê faz com o seio, devemos responder que esse elemento feminino é o seio, que ele compartilha as qualidades do seio e da mãe e que é desejável. Com o passar do tempo, desejável significa comestível, e isso, por sua vez, quer dizer que o bebê corre risco por ser desejável, ou, numa linguagem mais sofisticada, excitante. Excitante implica ser capaz de levar o elemento masculino de alguma pessoa a fazer algo. Dessa maneira, o pênis de um homem pode ser um elemento feminino excitante que gera uma atividade masculina na menina. Porém, é preciso deixar claro que nenhuma menina ou mulher é assim. Em condições saudáveis, existe uma quantidade variável de elementos femininos, tanto em meninas como em meninos. Além disso, elementos do fator hereditário entram em jogo, de modo que seria fácil encontrar um menino com elementos femininos mais fortes do que os de uma menina que estivesse ao seu lado e que poderia ter um potencial menor de elementos femininos puros. Se acrescentarmos a isso a capacidade variável que as mães têm de transmitir o caráter desejável do seio bom e de parte da função maternal simbolizada pelo seio bom, poderemos ver que alguns meninos e meninas estão fadados a crescer com uma bissexualidade assimétrica, pendendo para o lado errado de sua constituição biológica. Isso me faz lembrar a seguinte questão: qual é a natureza da comunicação oferecida por Shakespeare no modo como delineia a personalidade e o caráter de Hamlet?
Hamlet trata principalmente do terrível dilema enfrentado pelo príncipe. Para ele, não havia solução, devido à dissociação que ocorria em seu interior, como mecanismo de defesa. Seria muito agradável ver um ator interpretar Hamlet com isso em mente. Esse ator pronunciaria de maneira especial a primeira fala do monólogo, ser ou não ser. Ele diria como quem tenta chegar ao fundo de algo que não pode ser compreendido. Ser. Ou então faria uma pausa, pois na verdade o personagem Hamlet não conhece a alternativa. Por fim, ele encontraria essa alternativa bastante banal. Ou não ser. E estaria bem longe numa jornada que pode levar a lugar nenhum. Será mais nobre para a mente suportar as fundas e flechas do destino austero ou abrir fogo contra o mar de angústias e relutante dar-lhes fim? Ato 3, cena 1. Aqui Hamlet já passou para a alternativa sadomasoquista e deixou de lado o tema que serviu de partida. O resto é um longo processo de elaboração da formulação do problema. Em outras palavras, Hamlet é retratado como alguém que busca uma alternativa à ideia de ser. Ele procurava uma forma de formular a dissociação que havia se instalado entre os elementos masculinos e femininos de sua personalidade. Elementos que, até a morte do seu pai, tinham convivido em harmonia, sendo pouco mais que aspectos de sua pessoa ricamente dotada. É inevitável, escrevo como se falasse de uma pessoa e não de um personagem teatral. Do meu ponto de vista, esse monólogo é tão difícil porque Hamlet não compreendia seu dilema, pois ele reside em seu próprio estado alterado. Shakespeare compreendia o dilema, mas Hamlet não pôde assistir à peça de Shakespeare. Se a peça for observada dessa maneira, é possível usar a atitude alterada de Hamlet em relação a Ofélia, assim como sua crueldade para com ela, como um retrato da impiedosa rejeição do seu elemento feminino, agora cindido e devolvido a ela, com o elemento masculino indesejado ameaçando tomar conta de toda a personalidade de Hamlet. A crueldade de Hamlet com Ofélia pode ser medida pela relutância em abandonar seu elemento feminino cindido. Desse modo, a peça, se Hamlet pudesse tê-la lido ou visto sua encenação, poderia ter mostrado a ele a natureza do seu dilema. A peça dentro da peça falhou nesse sentido, pois, a meu ver, foi encenada como forma de dar vida ao elemento masculino de Hamlet, posto em xeque pela tragédia em que estava envolvido. É possível dizer que o mesmo dilema do próprio Shakespeare revela o problema por trás do conteúdo de seus sonetos. Mas isso seria ignorar, ou mesmo afrontar, a principal característica deles, sua poesia. Na verdade, conforme o professor Knights deixa claro, é muito fácil esquecer a poesia das peças ao escrever sobre pessoas dramáticas como se fossem personagens históricos. Resumo: 1. Analisei nesse capítulo a maneira como o meu trabalho foi afetado pela importância que passei a atribuir à dissociação de elementos masculinos e femininos em alguns homens e mulheres, assim como em partes de suas personalidades que foram constituídas sobre essas bases. 2. Observei elementos masculinos e femininos artificialmente dissecados e concluí que associo, ao menos por hora, o impulso relacionado aos objetos, em sua forma ativa ou passiva, com o elemento masculino, ao passo que entendo que a característica do elemento feminino no contexto da relação de objeto é a identidade, dando à criança a base necessária para ser, e só mais tarde a base necessária para o sentimento de self. Entretanto, acredito que é na absoluta dependência da capacidade materna de prover a qualidade especial que permite que a mãe satisfaça ou não o funcionamento inicial do elemento feminino que podemos buscar as bases da experiência de ser. Antes escrevi. Portanto, não faz sentido usar o termo id para fenômenos que não foram cobertos, catalogados, vivenciados e, por fim, interpretados pelo funcionamento do ego. Agora desejo dizer: depois de ser, fazer e ser feito, mas antes ser. Nota acrescentada sobre o tema do roubo. O roubo pertence ao elemento masculino, em meninos e meninas. Surge então a questão: qual elemento feminino corresponderia a isso em meninos e meninas? Pode-se dizer que, no que diz respeito a esse elemento, o indivíduo usurpa a posição da mãe, assim como seu lugar e sua vestimenta,
derivando dessa forma desejo e sedução roubados da mãe.